Olá, boa noite. Eu sou Vanessa Casalino e sejam bem-vindos ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Hoje com transmissão em HD, em alta definição pelo canal 531 da NET em todo o país. Termina hoje o prazo para as empresas depositarem a segunda parcela do 13º salário e o dinheiro vem em tempo. Pesquisa mostra que 11 milhões de pessoas vão deixar as compras de Natal para a última hora. Os gastos dos brasileiros no exterior aumentaram em novembro e a dívida pública também, puxada pelo pagamento de juros. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas mostra crescimento em outubro e tira do vermelho a taxa acumulada em 12 meses, depois de 32 meses de queda. E uma entrevista com a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Caiauti. Os micro e pequenos empresários estão reticentes na tomada de crédito e você vai saber por quê. O Cenário Econômico começa agora. Termina hoje o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. É aquele dinheiro que faltava para as compras de fim de ano. As empresas que descumprirem o prazo podem ser punidas e quem tem os detalhes é a Luana Ibelli, que conversa com a gente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Luana, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, os empregadores tiveram até hoje para depositar a segunda parcela do 13º dos funcionários. Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao benefício, incluindo trabalhadores rurais, temporários, empregados domésticos e funcionários públicos. Segundo o DIEESE, o salário extra recebido pelos trabalhadores deve injetar cerca de 200 bilhões de reais na economia do país. A estimativa do Ministério do Trabalho é que mais de 48 milhões de trabalhadores recebam o benefício. Lembrando que a primeira parcela começou a ser paga entre os dias 1º de fevereiro e 30 de novembro e que os aposentados e pensionistas receberam antes. O valor médio pago aos trabalhadores do mercado formal é de R$ 2.758. Para os aposentados e pensionistas, a média foi de R$ 1.923. Agora, caso você, que tem direito ao benefício, não tenha recebido a segunda parcela do 13º até hoje, a recomendação é que procure o Ministério do Trabalho na sua cidade ou o sindicato da sua categoria. A empresa que não tiver pago corretamente o 13º aos trabalhadores pode ser autuada e pagar multa ao Ministério do Trabalho. Vanessa. Tá aí as orientações da Luana Ibelli. Obrigada, Luana. E depois de uma batalha na Justiça, o governo do estado do Rio conseguiu liberar o empréstimo de 2 bilhões de reais para tentar pagar ainda hoje os salários atrasados de servidores. Quem conversa com a gente agora é Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, lá no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Deu ou vai dar tempo? Olá, Vanessa, boa noite. Os servidores estão de olho na conta para ver se vai cair o pagamento. E olha só, vocês acabaram de falar aí que hoje é o prazo para pagar a última parcela do 13º desse ano. Só que os servidores aqui do Rio de Janeiro ainda não receberam o 13º salário do ano passado. É isso mesmo, o 13º do ano passado ainda não caiu na conta dos servidores por conta da crise financeira do estado do Rio de Janeiro. E teve essa grande batalha jurídica, já que o governo tinha conseguido um empréstimo de 2 bilhões de reais para pagar o 13º do ano passado e os salários de outubro. Só que ontem à noite a Justiça do Trabalho, na primeira instância, proibiu esse empréstimo, já que esse empréstimo estava condicionado à venda de ações da SEDAI. A Justiça cancelou a venda da SEDAI. Hoje, pela manhã, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho derrubou a liminar e autorizou a venda das ações da SEDAI, já que essas ações foram dadas como garantias para o Banco BNP Paribas, que fez o empréstimo de 2 bilhões de reais para o governo do estado. Com a liberação feita pela Justiça, o dinheiro caiu na conta do governo do estado. E agora o governo está correndo contra o tempo para ver se até a meia-noite consegue fazer todos os depósitos como tinha prometido. São depósitos para todos os servidores ativos e inativos aqui do estado do Rio de Janeiro, cerca de 200 mil pessoas que ainda não tiveram o 13º salário do ano passado depositado e não receberam parte do salário de outubro. Contra os salários de novembro e o 13º desse ano, aí não tem nem prazo. O governador Luiz Fernando Pezão admitiu que não sabe quando vai conseguir pagar. Vanessa. Situação essa dos servidores aí do Rio de Janeiro, né, Maurício? Obrigada.
E falando em 13º na conta, falando também do salário dos servidores no Rio, muita gente está deixando as compras de Natal para a última hora. E sabe por quê? Para economizar, claro, né? Uma pesquisa da SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas estima que mais de 11 milhões de brasileiros vão comprar os presentes apenas uma semana antes do Natal, ou seja, agora, né? O que corresponde aí a 9% dos consumidores que pretendem presentear. E a principal justificativa desse pessoal, 52% afirma que querem ver se conseguem alguma promoção boa para economizar. 15% dos que deixam para a última hora afirmam que fazem isso porque só recebem o pagamento perto do Natal. E 10% alegam a boa e velha falta de tempo. Mas é preciso ter cuidado porque, segundo o SPC Brasil, pode faltar tempo para pesquisar, se for muito em cima da hora. O ideal, então, é fazer uma lista dos presentes, definir bem os gastos e se ater aos valores para não exceder nem comprar por impulso. Os gastos de brasileiros no exterior aumentaram 32% em novembro, segundo o Banco Central, e somaram 1 bilhão 590 milhões de dólares. Em novembro do ano passado, essas despesas foram um pouco menores, 1 bilhão e 200 milhões. Já no acumulado de 2017, os gastos ultrapassaram os 17 bilhões de dólares, um aumento também de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, o dólar mais comportado favoreceu o consumo lá fora, né? A moeda norte-americana teve variações menores ao longo de 2017 e, além disso, a retomada da economia também é apontada como um fator que facilitou as viagens ao exterior. Já no sentido contrário, os estrangeiros também gastaram um pouco mais por aqui em novembro, 485 milhões de dólares, frente aos 473 milhões registrados no mesmo período do ano passado. No acumulado de 11 meses, houve um pequeno recuo, 5 bilhões 300 milhões de dólares contra 5 bilhões 570 do mesmo período do ano passado. E o micro e o pequeno empresário está reticente para tomar crédito. É o que revela uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, divulgada hoje. Para saber os motivos, você confere agora a entrevista que eu fiz mais cedo com a economista-chefe do SPC, Marcela Cauti. Você acompanha agora essa entrevista que a gente fez pela internet. Marcela, obrigada por falar com a gente hoje virtualmente. Tem uma pesquisa de vocês indicando que o micro e pequeno empresário está desestimulado para tomar crédito. O que é que aconteceu? Boa tarde. Bom, boa tarde. O micro e pequeno empresário ele tem muitas dificuldades no momento de tomar crédito. O que a pesquisa percebeu é que 85% das empresas de porte pequeno e micro não planejam tomar crédito nos próximos 90 dias. E quando a gente faz o indicador de demanda por crédito, que vai de 0 a 100, sendo quanto mais próximo de 100, maior a demanda da micro e pequena empresa por crédito, o número que a gente chega foi de somente 12,9 pontos no mês de novembro. A gente ainda tem um efeito muito forte da crise econômica, ou seja, o micro e pequeno empresário ainda precisa de um pouco mais de confiança para tomar crédito e voltar a investir, mas a gente tem também um problema da burocracia que acontece, né? Especialmente quando a gente fala de empresas menores. Agora, Marcela, a gente sabe que a burocracia já é velha conhecida, né? Agora, alguns indicadores econômicos, muitos inclusive, já demonstram uma retomada da economia, um otimismo, uma certa confiança. O micro e pequeno ele é mais sensível, então ele precisa de uma confiança, de sinais mais claros da economia? Ele precisa sim, porque esse micro e pequeno empresário, ele não tem muitas garantias para oferecer. Portanto, é mais difícil para que ele consiga crédito e ele acaba tendo juros também mais elevados, justamente por conta das garantias menores. E dessa forma, qualquer tipo de crédito acaba sendo mais arriscado. Então, ele precisa sim de um pouco mais de sinais melhores. Mas eles já estão acontecendo. A gente já tem a queda na taxa Selic, a inflação menor, o consumidor voltando aos poucos às compras. Isso deve se intensificar no ano que vem, e aí a gente pode ver sim uma pequena melhora nesse indicador de crédito, né? A parte que tem a ver com a crise econômica vai se dissipar, porque a gente vai estar no ano de recuperação em 2018, mas a questão da burocracia e da dificuldade do micro e pequeno empresário de acessar crédito provavelmente vão continuar. Agora, Marcela, você falou em taxa Selic, né? Ela está em queda, mas essa queda está se refletindo na taxa para quem vai tomar o pequeno e o micro?
ela já começa a se refletir. Mas vale destacar que a gente ainda tem taxas de juros muito elevadas no Brasil. Então, a taxa Selic está aí no menor patamar histórico, mas as taxas finais, que a gente chama, né, as taxas na ponta, ou seja, a taxa que o empresário consegue tomar o seu crédito, ainda estão muito elevadas, justamente porque o risco de inadimplência continua alto. Ou seja, os bancos só vão diminuir diminuir a taxa de juros de maneira mais sólida quando o risco de inadimplência diminuir. Isso vai acontecer quando a economia estiver numa recuperação um pouco mais acelerada, o que deve acontecer somente no ano que vem. Agora, entre essa minoria que pretende tomar crédito, o que é que vocês verificaram? É para investir, é para expandir os negócios ou ainda não? Não, ainda não é expansão de negócio, né? A maior parte dos empresários que disseram que vão tomar crédito nos próximos 90 dias, disseram que vão usar esse dinheiro extra para aumentar o estoque da loja. Então, em primeiro lugar, atender esse consumidor que está voltando às compras, para depois, sim, fazer um investimento em ampliação de negócio, em melhorar a estética, enfim, esse tipo de investimento que custa mais dinheiro, mas tem um retorno um pouco mais demorado. Então, em primeiro lugar, ampliação de estoque, foi o mais citado. Capital de giro também é para utilizar na manutenção, na ampliação do estoque? Os micro e pequenos empresários, eles usam sim o capital de giro para o investimento, né? Ao invés de tomar o crédito, o capital de giro que é a fonte do dinheiro do investimento. Isso acontece, em primeiro lugar, porque o micro e pequeno empresário, em geral, precisa de um valor menor, então ele não precisa tomar crédito o tempo todo, ele consegue fazer frente com o dinheiro do próprio negócio. E, em segundo lugar, por conta justamente dessa questão da dificuldade do micro e pequeno empresário de acessar o crédito, né? O micro e pequeno empresário tem uma dificuldade imposta, como a gente falou, pelas garantias, né? Pela falta de garantia que leva à taxa de juros, mas também tem a questão da falta de profissionalização do próprio negócio. Se o negócio não está formalizado, muitas vezes o acesso ao crédito também fica dificultado. E Marcela, para que a gente entenda, para quem está em casa entenda melhor também, quem são esses micro e pequenos empresários, né? Em geral, quais são as atividades que eles estão desenvolvendo, para que a gente visualize isso? Bom, tem todo tipo de atividades, sempre de empresas muito pequenas, né? Então, são aqueles pequenas lojas, pequenos mercadinhos, são sempre empresas de até 49 funcionários, são empresas pequenas e médias, que é o que a gente chama, né? E justamente a ideia de investigar esse tipo de empresa de menor porte é porque a maior parte dos empregos, quando a gente soma, estão nessas empresas, né? Especialmente agora que a recuperação da economia começou. Pois é, a gente espera até que o crescimento da economia, né, ele venha com mais força daí. Essas mudanças na CLT, existem, né, poucos empregados, mas existem. Você acha que isso também pode ajudar, de alguma forma, na retomada desses negócios para o ano que vem? Pode ajudar, sim. Um exemplo importante é aquele empresário que tem, por exemplo, um restaurante cuja demanda é maior no final de semana. Não vale a pena para ele contratar uma pessoa de segunda a sábado, porque no começo da semana a demanda é menor. É melhor contratar alguém que possa ficar só na sexta, sábado e domingo, por exemplo. Com o trabalho intermitente, isso acaba sendo possível. O mesmo vale para aquelas empresas que têm demanda sazonal. Então, empresas que, por exemplo, atendem a época do Natal, atendem a época de Páscoa, enfim. Essa nova lei abarca esse tipo de trabalho um pouco mais flexível. Ela, inclusive, formaliza esse tipo de trabalho. Agora, vale destacar que, como a lei começou a valer em novembro, a gente ainda não tem o impacto total dela nesse ano. Os empresários estão aprendendo a lidar com a lei, aprendendo a contratar dessa nova forma e os trabalhadores estão aprendendo a oferecer trabalho dessa nova forma. Então, isso acontece muito aos poucos. Então, a gente deve ter um efeito maior, de fato, só a partir do ano que vem, advindo dessa nova lei. Agora, Marcela, acabando o ano já, né, falando em 2018, você disse aí que a expectativa é que em 2018 esse micro e pequeno empresário se anime um pouco mais, mas você citou sim como entrave a burocracia, né? Então, o que a gente pode prever? Há uma perspectiva de melhora, de facilidade em relação a tomar crédito no ano que vem para o micro e pequeno, já que essa perspectiva da burocracia parece que não muda muito, né?
Quando a gente fala da burocracia em geral, a perspectiva de fato não é de mudança nenhuma. Mas há algumas iniciativas que são muito interessantes. Por exemplo, a reforma tributária. Se a gente conseguir ter uma forma de declarar impostos e de pagar impostos mais simples, esse empresário consegue se dedicar a outras coisas. Então, mesmo que essa reforma tributária não ataque a burocracia na tomada de crédito, ela ataca a burocracia, pelo menos em parte, do problema que o micro e pequeno empresário passa. Então, isso pode ser, sim, interessante. Não vai resolver o problema de uma forma total, mas pelo menos a gente começa a atacar esse que é um dos principais entraves. E para a gente finalizar, falando então ainda dessa perspectiva, se essa burocracia não diminuir, como você já disse aqui, como é que o empresário faz, o micro e pequeno, para tomar crédito no ano que vem? Existem formas de ele superar, por exemplo, essa condição da garantia, que ele já não tem tanto, a questão da burocracia? Existem atalhos, dicas que você possa dar para conseguir crédito e voltar a crescer, né? Bom, a primeira dica é entender se de fato o negócio precisa de crédito mesmo, né? É sempre importante que esse estudo prévio seja muito bem feito para que o crédito tomado seja o melhor possível. Em segundo lugar, se o micro e pequeno empresário não conseguir o crédito no banco que ele está acostumado, ele pode tentar as cooperativas de microcrédito, que tem inclusive taxas às vezes menores, dependendo do tipo de negócio, ou tentar alguma coisa no BNDES. São duas alternativas que têm um foco maior no micro e pequeno empresário e que podem ajudar, sim, nesse momento de economia um pouco mais forte e que o micro e pequeno empresário pode ter oportunidade de expandir. Boa e velha concorrência, né, Marcela, ajudando aí. Bom, muito obrigada por sua presença aqui virtual. A gente deseja um bom Natal, um bom 2018 para você. Bom Natal e bom 2018 para todos vocês. Obrigada. Marcela, brigadão, viu? Um beijão. Obrigada. Obrigada por nos atender. Bom Natal aí para todo mundo. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau. Daqui a pouco, os números do mercado financeiro. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com os números do mercado financeiro. Vamos dar uma olhada nas telas no fechamento. Ibovespa fechou em alta de 0,80% aos 73.263 pontos. O dólar comercial fechou esta quarta-feira em uma leve baixa, 0,12%, R$ 3,294. A gente volta à redação da TV Brasil aqui em São Paulo e volta a falar com a Luana Ibelli, porque o deputado federal Paulo Maluf se entregou hoje, Luana. Pois é, Vanessa, se entregou aqui na Polícia Federal de São Paulo, mas a Justiça determinou que ele seja transferido para o Bloco 5 do Centro de Detenção Provisória do Complexo da Papuda, no Distrito Federal. Como eu disse, o Maluf se apresentou hoje pela manhã aqui na Polícia Federal, depois de determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para que ele começasse a cumprir imediatamente a pena de 7 anos e 9 meses. E ele deve ir hoje mesmo para Brasília. A defesa do deputado entrou com um pedido urgente para que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal suspenda a pena de 7 anos e 9 meses de prisão determinada pelo STF. Caso a defesa não consiga suspender essa pena, ela vai pedir que o regime fechado seja substituído pela prisão domiciliar em São Paulo, por causa da idade avançada do deputado, que tem 86 anos, além de outros problemas de saúde. O Maluf tem câncer de próstata, hérnia de disco e problemas cardíacos. O juiz Bruno Aiello Macacari, que determinou o cumprimento dessa pena em Brasília, ainda não julgou o recurso da defesa, mas deu um prazo de 48 horas para que o Complexo da Papuda informe se tem condições de prestar assistência médica adequada a Maluf. Bom, o deputado é acusado de receber propina de contratos públicos com empreiteiras entre os anos de 93 e 96, quando foi prefeito aqui da cidade de São Paulo. O envolvimento é sobre as obras da Ponte da Água Espraiada, atualmente a Ponte Avenida Roberto Marinho. Então, além dessa prisão, a sentença determina também que o Maluf perca o mandato parlamentar. Vanessa.
Pois é, Luana, o que a gente espera também é que parte desses recursos desviados aí pelo menos voltem, né, para os cofres públicos. A gente sabe que o Ministério Público tem feito várias ações nesse sentido, termos de ajustamento, e a gente espera que esses recursos voltem para o Estado também. Obrigada, Luana, até amanhã. E o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou hoje as previsões da economia para 2018. Quem volta a falar com a gente também é o Maurício de Almeida, lá da redação do Rio. Maurício, as perspectivas são boas? Vanessa, as perspectivas são boas do IPEA, uma perspectiva muito otimista para o ano que vem. A expectativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é de que o Produto Interno Bruto brasileiro em 2018 vai subir 3%. Ele vai ser influenciado por um cenário favorável externo e também pelo avanço da indústria aqui no Brasil. Como nós mostramos ontem aqui no cenário econômico, a indústria está otimista para 2018 e com isso o IPEA acredita que a indústria vai influenciar fortemente o crescimento do Produto Interno Bruto do país. Além disso, o IPEA aposta também no aumento das importações com um cenário econômico mais favorável. Em 2018, as importações devem crescer 7,8%. O IPEA também fez uma projeção para a inflação de 2018. Ela deve ficar em 4% e a taxa Selic deve recuar para 6,75%. Em relação a 2017, o IPEA aposta que o PIB vai fechar esse ano com uma alta de 1,1% e a inflação deve terminar o ano de 2017 em 2,9%, um pouquinho abaixo do piso da meta do Banco Central, que seria de 3%. Voltamos a Brasília, Vanessa. São Paulo, desculpa, Vanessa. São Paulo, Maurício, obrigada pelas suas informações. E a dívida pública federal avançou 1,6% em novembro, passando para 3 trilhões 490 milhões de reais, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, um aumento de 54 bilhões 900 milhões de reais. Esse aumento, segundo o Tesouro, está relacionado às despesas com o pagamento de juros da dívida pública. Foram mais de 25 bilhões de reais no mês passado. Além disso, as emissões do governo superaram os resgates em mais de 29 bilhões de reais. Já no que se refere à dívida interna especificamente, esse aumento foi de 1,8% em novembro para 3 trilhões 300 milhões de reais. Já a externa, que é resultado da emissão de títulos da dívida no mercado internacional e também de contratos firmados no passado, houve uma queda, 4,4% em novembro para 121 bilhões de reais. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, dá uma prévia aí do que pode ser o crescimento do país, apurou uma expansão da economia brasileira de 0,3% no trimestre de agosto a outubro em relação ao período de maio a julho. Já de setembro a outubro, o aumento foi de 0,1%. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 1,8% de agosto a outubro, com destaque para agropecuária, indústria da transformação, comércio e transportes. De outubro a outubro, a expansão foi de 2,6%, o que levou para o campo positivo a taxa acumulada em 12 meses, depois de 32 meses de queda. E a gente vai falar aqui de um trabalho inédito divulgado hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que classificou as condições de vida dos brasileiros em 2010. Ao todo, foram mapeadas as condições de mais de 96 milhões de pessoas. Essa nova publicação do IBGE, chamada Tipologia Intraurbana, analisou 453 municípios e os resultados a gente confere agora nas telas que a gente preparou aqui para vocês. Então foram lá, 453 municípios analisados em 2010 e foram verificados 11 níveis de condição de vida. Municípios que têm aí mais de 300 mil habitantes. A gente vai para a próxima tela para ver os resultados. O que foi analisado? Abastecimento de água, esgoto tratado, coleta de lixo, número médio de moradores por cômodo, rendimento domiciliar per capita. Tudo isso foi analisado para compor esse índice. Os critérios: nível de escolaridade, razão de dependência de menores de 15 anos, se havia, por exemplo, máquina de lavar e computador com acesso à internet. E aí, as melhores condições estão no sul, centro-oeste e sudeste do país. As piores condições, no Nordeste, por exemplo, praticamente 60% das pessoas que estão em domicílios lá estão em precárias condições. Já no Norte,
56,3%, de acordo com essa pesquisa. Temos mais uma tela? E a Vale foi multada em R$1.620.000.000 por um problema ambiental no Espírito Santo. Lançou metais pesados na água. A Vale disse em nota que cuida de tudo isso, faz essa análise ambiental antes de despejar os resíduos. O Cenário Econômico fica por aqui, a gente volta amanhã. Você fica agora com Nos Corredores no Poder. Boa noite.